Gostei muito da última frase da Jennifer, quando ela disse para esperar os nódulos aumentarem para a gente operar. Isso é um alento para nós, né, cirurgiões. Realmente é. Você reoperar uma criança com nódulos de 8 milímetros, mesmo com esses níveis de tiroglobulina, muitos deles responsáveis ou dados pelas metástases pulmonares, é muito difícil para o cirurgião. Então, eu gostaria de começar o debate. Queria fazer uma pergunta inicialmente para a Glaucia e logo vou abrir para a plateia, né? Glaucia, num paciente de baixo risco que não tem nada de comorbidade, né? Um câncer de tireoide operado, mas é um doente jovem, faz academia. Qual é o problema da gente manter a supressão de TSH por mais tempo? Por 3 anos, 4 anos, ou isso é absolutamente desnecessário hoje? Vocês estão me ouvindo? Então, pelos trabalhos que a gente está vendo agora, eu era uma defensora fiel da manutenção da supressão. Eu fui uma daquelas que suprimia os pacientes por longo tempo, independente do risco. Mas com os novos trabalhos que a gente está vendo, os resultados, de fato, não seria necessário. E com aquela máxima de que, assim, você deve tratar o paciente, tentar fazer mais o bem, pelo menos não fazer o mal, né? Como esses pacientes, em longo prazo, eles acabam tendo repercussões cardíacas e repercussões ósseas, eu acho que não seria adequado nos dias de hoje. Perfeito. Rosa, que doença estrutural teve real significado clínico com a tiroglobulina estimulada, essa de segunda geração, né, comparando com a tiroglobulina normal? Quer dizer, ela realmente é importante na detecção de uma metástase estrutural maior ou não? Ou menor, ao contrário? E até que ponto isto interferiu na conduta que você tomou no seu doente? Quer dizer, você tinha uma tiroglobulina normal, normal, e a estimulada deu um pouco mais, a de segunda geração deu um pouco mais elevada. O que isso modificou a sua conduta prática na clínica? Então, assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho, foi interessante porque os pacientes com a tiroglobulina de sensibilidade de 1, eles eram considerados curados, né? E aí falava, mas por que você vai mexer nesse paciente? Para que você vai fazer a tiroglobulina estimulada ou depois com o ensaio mais sensível? Eu acho que a gente avança, se isso é um avanço, né, em detectar mais precocemente as metástases. Então, a gente está vendo mais metástases em linfonodos, a gente tem a demonstração, o ultrassom mostra mais essas lesões. O outro passo é se a gente precisa abordá-las ou não, né? No nosso trabalho, naqueles pacientes que tinham tiroglobulina basal inferior a 0,1, apenas um paciente teve metástase em linfonodo após o estímulo da TG, e essa metástase foi abordada, o paciente ficou curado, porque era uma metástase grande e a gente fez o tratamento, né? Então, acho assim, vale a pena, sim, você investigar. Agora, a conduta que você vai ter frente àquele linfonodo encontrado é diferente. A maioria das metástases encontradas são em linfonodos, nesses pacientes de baixo risco, mas você pode ter metástase pulmonar também encontrada. Aí a conduta que você vai tomar é outra história, né? Uhum. Muito bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Mário, por favor. Tá bom, está funcionando. Are you hearing? Ok. Em primeiro lugar, uma constatação muito boa, né, que a endocrinologia e particularmente a tiroidologia cada vez mais depende das mulheres. Então, temos mais de uma geração aí e eu sou uma ave em extinção. Bom, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, em relação à Rosa, eu não sei se lá fora também é assim, mas a gente tem alguns laboratórios que a gente recebe, né, o resultado do anticorpo antitiroglobulina menor que tanto. E
a gente às vezes fica preocupado com isso, porque se a gente quer, se é como a palavra em inglês, né, um surrogate marker, eu gostaria de ter um número, e a gente não tem. Então, eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso. E, Jennifer, eu queria saber, me preocupa muito realmente essa história de você ter que fazer repetidas doses em crianças com metástase pulmonar. Qual é a estratégia que quando você precisa fazer isso, qual é a estratégia que você usa para tentar minimizar esse possível efeito de fibrose, né? Uso de corticoide. Eu queria um comentário. E, Stephanie, please, you can comment also. Obrigado. Mário, olha, esses valores de referência dos anticorpos, eles surgiram pensando em doença autoimune da tireoide. Então, para você dizer se o paciente tem Hashimoto ou não, o anti-TPO, o anti-TG é positivo ou negativo. Então, o valor de referência, ele foi determinado pensando na doença autoimune. A gente não tem valor de referência para o paciente com câncer de tireoide. E por isso que os ensaios são inferior a 115, inferior a 40, e que aí você fala, poxa, inferior a 40, mas será que ele era 50 quando ele é positivo e ele ficou inferior a 40? Ele é 30 ou ele é 10? Como que ele se comporta? A gente não tem este valor. E daí que vem. Agora, o importante a gente guardar é que os ensaios de anticorpo anti-TG não são iguais ao ensaio de tiroglobulina. Eles têm uma variação inter-ensaio e intra-ensaio muito maior do que a tiroglobulina. Então, a gente tem que considerar esse aumento e essa diminuição dentro de um range maior. Eu acho que você ligar no laboratório, porque eu sei, né, que quando você tem um resultado, mas você colocar 40, 50, não faz muito sentido para aquele resultado inferior a 115, né, para o paciente que tem a doença autoimune. Talvez você ligar no laboratório e conversar com o médico possa ser uma boa ideia, para pelo menos ele te dar, né, uma ideia de como que ele se comportou. Obrigada pela pergunta. Can I comment? That's important that sorry, I can't hear myself in the thing. It's important that you realize that there are many different anti-thyroglobulin antibody assays. So one assay that says less than 1 is not the same thing as less than 20. So someone mentioned using the same assay every time. The only person I know that actually has a function to the anti-TG antibody is Carol Spencer at USC. And she's determined that in her assay that TG antibodies greater than 0.4 has the potential to interfere with the IMA assay. So that's where she uses that. Your question, though, about worrying about having a less than 1 missing patients with thyroid cancer is not so important because it's not the absolute number, it's the change in time. So a less than 1 is very low, and I wouldn't worry about it. But if it was 1, then 2, then 5, then 10, then I would worry, and you certainly can measure that on any assay. I'll also make a comment on that as well. I'm going to talk a little bit about antibodies positivity in my talk this afternoon as well, and that even low levels of antibodies that are detectable can interfere with thyroglobulin measurement. But hopefully, it's the trend that gives you that information, as Stephanie said. To answer Mario's question about pulmonary fibrosis, this is something that keeps me awake at night when I'm trying to decide how to treat these patients. And this patient that I presented, the reason that I presented her at Tumor Board was because I did not want to cause pulmonary fibrosis. Fortunately, she is showing some response to the radioiodine with the CT scans, so there's improvement. I think if I am patient enough, that will continue to improve. And we do have data showing that if we wait long enough, there's improvement in both thyroglobulins and in the imaging in patients who are treated with radioiodine therapy. So the key here is being patient. She is showing me that her numbers are going down. Of course, I would love it to be negative, but it's not going to happen. The way that we avoid the pulmonary fibrosis issue is we do get, all of our children are given radioiodine
by dosimetric calculation. So we have a calculation that we figure with their body weight and the amount of iodine retention, and then we decide on a dose. And that, in her case, we knew that she had pulmonary metastases before the treatment, so we were able to assess how much was safe to give her that wouldn't impact her bone marrow. I am following carefully pulmonary function studies before and after to make sure, and if there's any evidence of pulmonary restriction or any pulmonary compromise, then I will be much less aggressive about administering another dose of radioiodine. But as to whether I give corticosteroids, I personally am not. I don't know that the data is very strong in that capacity. So I don't know if Steph wants to comment on that. So the studies that actually came out from New York on dosimetry, the numbers that they developed is that if you have a whole body retention of radioactive iodine without pulmonary metastases of less than 24 millicuries, whole body retention, you will not have pulmonary fibrosis. With diffuse pulmonary disease, the number goes down to 8 millicuries. So that's the number that they determined. There's a separate number to look at red bone marrow exposure, and you look at those two calculations and you say, what dose can I give that is safe for the patient? And then you can decide to give something less than that dose. Because often when you do the calculations, it'll come out to be 600 millicuries, which we would never give. So you just want to make sure that the dose you give is under the maximal limit. Cláudio? Tem você a seguir, Cláudio. O microfone já está lá, por favor. Bom dia. Elton, da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho uma dúvida para a doutora Jennifer Saipos com relação à recorrência em crianças. As mutações do BRAF são menos prevalentes em crianças e TERT promoter também, talvez. Então, no caso de uma criança que tem a recorrência e o risco de estratificação de risco inicial dela é intermediário, alto, e ela tem uma recorrência de linfonodo em região cervical, seria mais útil se essa criança apresenta, por exemplo, mutações, né, no BRAF ou TERT, ou se tinha critérios como uma histologia diferente, mais agressiva, ao invés de observar, fazer, por exemplo, a injeção percutânea com etanol desses linfonodos. Então, eu queria saber qual a opinião sobre essa conduta um pouco mais alternativa para o tratamento de recorrência local em crianças, já que a possibilidade de futuras recorrências ainda vai existir, se você somente observa ou se você faz cirurgia a cada recorrência cervical. So, there is very little data looking at using BRAF to guide treatment in adults, and I think even less to guide treatment in children. So for me, I wouldn't recommend even testing for BRAF in a child. The only time that I am currently ordering BRAF testing in my patients is when I am about to administer a tyrosine kinase inhibitor, or I'm about to send a patient for a clinical trial, and then we use the BRAF positivity to decide if they're going to get on a BRAF inhibitor or not. So in children, I would say no, that would not guide my therapy. But to address the percutaneous ethanol ablation, I would be more inclined to use that for an older patient in whom I do not feel like they can tolerate another surgery, or if it's just a single recurrence and they've had multiple recurrences, multiple surgeries, that I don't want to go back in that compartment. But in a child, hopefully 1 or 2 surgeries is all that they're going to need if a surgeon is doing a very compartment-directed surgery and is thoroughly cleaning out each compartment with each surgery. Then I have not had a patient have a third recurrence that requires a third surgery yet. Of course, that can potentially occur. So I would be inclined to pursue surgery for that patient. Do you have any? Yeah, so generally in pediatrics, at least at the beginning, their tumors tend to be very iodine avid, and that actually usually goes against BRAF and TERT mutations, so that's
probably why they're so low in pediatrics, so I don't think I would use it to guide me. I think that these patients will recur. They have large numbers of benign lymph nodes with a few thyroid cancer cells, and to alcohol ablate a couple of them does not prevent them from having more recurrences. So if they've never had a lateral neck dissection, the right answer is to do a lateral neck dissection and remove everything rather than just sort of pick those. It's the equivalent to berry picking, and we've said that we won't do berry picking in thyroid cancer. So I generally would rather watch these small nodes than to treat them with alcohol ablation. Ok. Cláudio. Bom dia a todos, parabéns pelas excelentes palestras. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para a professora Jennifer Sipos. Sipos ou Saipos? CIPAS. Sipos. O Dr. Ian Hay, no segundo Congresso Mundial de Câncer de Tiroide, ele apresentou a experiência da Mayo Clinic com o acompanhamento após 40 anos de crianças com câncer de tiroide que haviam recebido radiodo, geralmente em altas doses, e eles tiveram seguimento 40 anos depois, e compararam com a sobrevida esperada dos americanos. Esse trabalho foi um trabalho famoso, que saiu publicado, inclusive, recentemente, e ele foi apresentado no contexto de uma mesa debatendo o uso do radiodo em qualquer pessoa, não apenas em crianças. Mas eu fiquei muito assustado com os números que ele mostrou. Ele mostrou um aumento estatisticamente significativo na incidência de cânceres salivares, especificamente salivares, e não leucemias e linfomas, como seria talvez mais intuitivo. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre esse assunto e como isso influencia na sua decisão em relação à dose, principalmente a dose de radiodo que essas crianças recebem. Obrigado. Yeah, that's a really good point, and thank you for your comment. Definitely, their experience showed a higher mortality rate than expected for people their age, which was very concerning. There were thyroid-related deaths, but they were low, but they were non-thyroidal malignancies that were causing these deaths, and of course raises the question of whether the radioiodine was to blame for that. So certainly it is something that we need to be mindful of when we're treating these young children, and we know that the ionizing effect of the radiation is much more susceptible when they're young, and that's why children are getting thyroid cancer after radiation exposure. So it's important that we are very judicious with the use of radioiodine. So the first step is radioiodine or not, and then if we are going to give radioiodine, to decide on the safest dose we can give that will still be effective. And this is why I universally am using dosimetric guidance in my treatment to help minimize that risk of secondary malignancies. There's really not any good studies to tell us to guide us too much more than that, but to really try to be effective in the therapy and minimize the effects. We certainly are seeing a lot of salivary injury after radioiodine in adults, and this is something that we are studying at our institution in a prospective manner for people who are going to receive radioiodine therapy, to try to establish biomarkers that will predict salivary risk, so that we can also use that to judge whether someone will need a down dosing of their radioiodine, but we're still in the collection phase of that, and we still don't have an answer on that in our institution. I know Steph has a lot of experience with this and has done a lot of research, so. Actually, I'm going to ask a question to Jen. So the dosimetric studies you're doing is to give the maximal safe dose. The other version is lesional dosimetry, where you try to give the lowest dose possible, so the Maxon way of doing it. So do you guys do that also in trying to limit how much radioactive iodine you give children? So we are using the maximal dose that is safe, and then we're usually giving a dose below that, because a lot of the time it is, like you said earlier, a really high dose that we would never administer. If there is a lesion that we're trying to target that we can't surgically remove, then yes, we will use the lowest dose possible in the Maxon approach with that. He had a pretty strong influence being from Ohio, so. Ok. Glaucia Rosa, algum comentário final? Eu queria fazer uma
Então é a última, senão o Dr. Celso vai me matar aqui. Eu queria perguntar para a doutora Lee, no seu paciente, aquele que a senhora apresentou, que a tiroglobulina vem maior do que 10, a senhora pensou em fazer o PET-CT. A senhora pensou no PET-CT, porque caso ele venha positivo, a senhora não vai pensar em dar uma nova dose de iodo, por isso que a senhora faz o PET-CT primeiro. Por que não pensar numa dose empírica de iodo nesse paciente que tem tiroglobulina maior do que 10? Por que já não fazer direto a dose de iodo? É porque a senhora tem fácil o PET-CT, então a senhora faz o PET-CT, se ele vier positivo, não faz o iodo? The reason is that she's had a negative whole body scan in the post-year evaluation, and in general, if you develop metastases after that, they will not be iodine avid. So I wouldn't expect her to be iodine avid. The fact that she's PET positive, as you know, almost is a counter. So if you're PET positive, it is really unlikely that she's iodine avid. And it's the ATA guidelines have now gone away from recommending empiric doses. I think they hedged and said if you want to give one empiric dose to see if it can help you localize where the tumor is, you can do it. But there is no clinical benefit for giving blind doses of radioactive iodine, and we highly recommend not to do that. Since we knew where her tumor was, there was no reason to do an empiric dose of radioactive iodine. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, convidá-los para um coffee break. Voltamos às 10h20.